Deputados, senhoras e senhores acadêmicos, declaro aberta a 27ª sessão ordinária relativa ao 180º ano acadêmico. Vanildo, preste atenção. Nós temos hoje, em primeira incumbência, a eleição para a concessão do título de correspondente estrangeiro ao professor Vincent Delmas, professor catedrático de Anatomia da Universidade de Paris 5, Université de Saint-Pierre, e teve o currículo aprovado por unanimidade na reunião de diretoria de 16/5/2017, após encaminhamento da comissão, formado pelo acadêmico Cláudio Tadeu, José Luiz Gomes, Daniel Ribeiro, José Luiz Gomes do Amaral e Carlos Mandarim de Lacerda. Foi um título de correspondente estrangeiro que eu mesmo encaminhei. O professor Vincent Delmas é acadêmico titular da Academia Francesa de Medicina e professor titular, ou catedrático, como eles chamam, de Anatomia da Université René Descartes. E a ideia é que a gente tenha alguns correspondentes em pontos estratégicos para representar a nossa Academia de Medicina. Acadêmico Barcinski. Senhor presidente, caros colegas, considerando o currículo do candidato a correspondente, que é membro da Academia de Medicina da França, professor emérito da Universidade de Paris, professor de Anatomia da Unesco, membro de várias academias, enfim, tem um currículo absolutamente compatível com o título honorífico de membro correspondente, eu sugiro que a eleição seja feita por aclamação. Muito obrigado, acadêmico Bassin. Se todos estiverem de acordo, é até bastante oportuno, visto que temos vários convidados também que teriam que se retirar para uma eleição que seria praticamente formal. Então, muito obrigado, acadêmico Bassin. Então, professor Vincent Delmas está eleito membro correspondente estrangeiro, não é necessário mais nem mesa apuradora. O senhor Ivanildo pode recolher a urna. Coloco em discussão e aprovação as atas do dia 27 de abril, 4 de maio e 11 de maio, que os senhores acadêmicos receberam em casa, por e-mail e pelo correio. Alguém tem algum reparo a fazer essa data? Não havendo nenhum reparo, eu considero aprovadas. Gostaria agora de dar uma boa notícia para a nossa querida Academia de Medicina, nossos queridos acadêmicos, é que eu tenho aqui em mãos um termo de concessão. Há mais ou menos próximo de um ano atrás, 8 meses, um ano, nós fizemos um projeto para a FINEP, para financiamento ou ajuda no financiamento do Centro da Memória Médica, de R$1 milhão, e obviamente isso é um projeto pesadíssimo, nós trabalhamos nisso praticamente 5 a 6 meses, com a nossa funcionária Roberta, que eu não sei onde está, que é a nossa assistente de projetos, que trabalhou arduamente, e com o grande auxílio e expertise do professor Vanderlei de Souza, que era então presidente da FINEP na época e hoje é diretor de projetos. Depois de muitas idas e vindas, de muita luta, nós tivemos a grata satisfação dessa semana receber a aprovação de R$1 milhão para o nosso Centro da Memória Médica, o que dá largamente, porque nós temos hoje na primeira loja, na loja maior, mais ou menos 80% da obra concluída, e nesse momento nós provavelmente vamos unir as duas lojas e vamos aplicar esse dinheiro na complemento e infraestrutura da primeira loja, e depois a próxima diretoria vai ver
que destino dá isso, mas na realidade é o Centro da Memória Médica. Então acho que foi uma grande notícia. A próxima diretoria vai ter então esse desafogo financeiro, né? Nós pensamos em não utilizar tudo nessa loja grande, porque não vai precisar. A loja mais uns 300, 400 mil acaba a obra. Talvez um pouco mais, porque tem estantes, etc., mas está tudo previsto. Então nós vamos deixar esse dinheiro para a próxima diretoria define a melhor maneira de aplicar. Só lembrando que a FINEP é bastante inflexível. Então esse é um projeto muito detalhado que tem que ser aplicado exatamente como está aqui, sob pena de ter que devolver o dinheiro com juros e correção monetária. Mas está tudo muito bem explicado, muito bem explicitado, e eu agradeço o nosso amigo Vanderlei de Souza, que veio hoje, nosso querido confrade, que teve uma atitude muito louvável na época. Ele se retirou, pediu demissão da diretoria, porque ele achou que não era ético ele, trabalhando na FINEP, como presidente, como diretor de projetos, fazer parte da diretoria. Isso nos abriu caminho para podermos ir em frente. Hoje ele está aqui representando o presidente da FINEP para assinar esse convênio. Foi sugerido que nós também convidássemos um ex-presidente para assinar comigo o convênio. Eu convido o acadêmico ex-presidente Petro Novelino para se dirigir à mesa também e assinar esse material. Obviamente que isso tem um trâmite muito complexo, que nossos funcionários já estão indo em frente. Alô, você pula uma cadeira só para assinar aqui. Está aqui. Grande, Alô. Então aqui. Aí eu vou chamar outro também. Convido ainda o acadêmico Marcelo André Barcinski para vir à mesa assinar como testemunho, uma vez que faz parte da comissão de execução do convênio. Convido também a professora Eliette Busquelar para assinar como testemunha. Não era isso, não. Não era para preencher nada, não. Isso só as Depois eu vejo. Não preenche nada. É só assim. Marcelo. Marcelo, não precisa preencher nada, é só assinar. Ah, não? Só assinar? Senta aqui. A professora Eliette também faz parte da comissão executora do projeto. Então, muito adequadamente está assinando. Marcelo, falta essa via aqui. Tem uma outra via. É por isso que eu vim aqui. Não precisa preencher nada, só assinar. Muito obrigado, acadêmico Pedro Novelino. Agora falta a assinatura do nosso ilustre confrade
representando a FINEP, diretor de projetos. O ministro Kassab se desculpou, ligou para a academia que, por motivos óbvios que nós sabemos dos tumultos que estão ocorrendo em Brasília, ele não pôde se ausentar, porque ele gostaria de vir pessoalmente também para participar dessa cerimônia. Muito obrigado, acadêmico Vanderlei de Souza. E com isso, apesar de todas as perdas de aluguéis que nós tivemos nos últimos 2 anos, em função da crise imobiliária, nós vamos ter uma folga bastante grande para completar o nosso Centro da Memória Médica, que, aliás, era um compromisso explícito na doação do terreno em que a academia construísse e levasse a cabo o Centro da Memória. Então, muito obrigado, acadêmico Vanderlei. Muito obrigado, acadêmico Barcinski, acadêmico Eliette. Vamos, então, continuar a nossa sessão ordinária. Abro a palavra à comunicação dos acadêmicos. Acadêmico Omar da Rosa Santos. Senhor presidente, senhores acadêmicos, senhores convidados, eu quero transmitir a notícia de que a Escola de Medicina e Cirurgia da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro terá, pela recepção do acadêmico Mário Correia Lima, a oportunidade de reunir seus novos professores titulares que vêm sendo escolhidos de acordo com a legislação vigente para o dia 30 de maio, próximo, terça-feira, às 9h30, no Hospital Universitário Gaffrey e Guinle, quando eles serão incorporados como professores titulares ao corpo docente. Muito obrigado. Muito obrigado. Entre eles, nós temos um membro da academia, que é o acadêmico Carlos Eduardo Brandão Melo. Já informei ao querido Brandão que na terça-feira eu vou chegar de fora, em torno de 19h30, para a posse do nosso honorário Miguel Cirúrgico, mas nosso querido Zé Galvão Alves, primeiro vice-presidente, já se prontificou a representar a academia, a presidência da academia, na sua posse e de outros colegas. Então, parabéns, Brandão. Queria convidar para tomar assento à mesa nosso querido amigo, provedor da Santa Casa de Misericórdia, Francisco Horta. Por favor, professor Horta. Professor Horta, querido amigo dessa casa, sempre nos prestigiando. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Mais algum acadêmico? Queria fazer um informe que os senhores acadêmicos, não sei se já receberam por e-mail, mas mais uma ação do nosso querido Barros Franco, conseguiu mais um convênio para a Academia Nacional de Medicina, já foi assinado na semana passada, Passa, por favor, a palavra ao acadêmico Barros Franco, para ele nos informar. Eu não me lembro detalhes se é 80%, 50% de desconto, mas foi mais um convênio para os acadêmicos e cônjuges excepcional. E que eu agradeço aqui publicamente ao Barros Franco por incansavelmente proteger a nossa saúde. Por favor, Barros Franco, faça o... Senhor acadêmico, senhores acadêmicos e senhoras e senhores... na realidade, isso é um trabalho que vem tendo êxito em função da atividade da diretoria e o apoio da presidência. Basicamente, esse convênio foi feito com o laboratório DASA,
que é hoje em dia o maior laboratório do Brasil e tem diferentes unidades em todas as capitais brasileiras. Então, isso funciona para acadêmicos do Rio, de São Paulo, ou de fora do Rio, ou para acadêmicos que estejam viajando. No Rio de Janeiro, especificamente, nós temos o Lâmina, temos o Bronstein, temos o CDPI, temos o Multimagem, e, na realidade, esse convênio, a pessoa pode marcar, ele basicamente leva a carteira que já existe da academia, e o preço de balcão, digamos, do laboratório, com um desconto de 70%, quer dizer, sai 30% do preço do exame, que eu acho que é uma vantagem importante para a saúde de todos nós. Muito obrigado, acadêmico Barro Branco. É só lembrar que todos os acadêmicos têm uma carteira de membro titular ou de membro emérito. Com essa carteirinha, a esposa, cônjuge, companheiro pode ter acesso. Então, hoje nós temos convênio com o Laboratório Richer, com o DASA e com o Fleury. Então, nós temos realmente uma gama enorme de oportunidades para fazermos os exames. Eu diria que é a preço de custo. 30% basicamente é o preço de custo do laboratório. Mais algum acadêmico que fazer uso da palavra? Acadêmico Pedro Novelino. Senhor presidente, senhores membros da mesa, senhora acadêmica, senhores acadêmicos convidados. Queria anunciar, senhor presidente, que do dia 1 a 3 de junho, agora vai ser realizada a 12ª Jornada de Clínica Médica do Estado do Rio de Janeiro, organizada e presidida pelo acadêmico Zé Galvão Alves. É meio digno de elogios, porque isso vem sendo realizado com esforço e, evidentemente, com a competência do acadêmico José Galvão Alves. Portanto, então, todos estão convidados. Vários acadêmicos vão fazer parte do programa elaborado para essa jornada. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, acadêmico Pedro Novelino. Mais algum acadêmico quer fazer uso da palavra? Não havendo mais ninguém que queira se manifestar, convido o acadêmico José Camargo para nos fazer a palestra sobre o futuro da medicina. Quo vadis, doctor? Por favor, acadêmico Camargo, na sua tarde e noite de homenagem nessa academia. Obrigado, senhor presidente, e pela oportunidade de discutir esse aspecto do futuro da nossa medicina através dessa pergunta. O professor Alcino Lázaro, decano da Faculdade de Medicina de Minas Gerais, e que realiza um congresso anual, costuma colocar essa pergunta aos convidados. Cada convidado, para fazer a conferência de abertura do congresso, recebe essa pergunta para responder ao seu bel prazer. Ele não dá nenhuma sugestão e cada um dê a ela a interpretação que lhe pareça mais adequada. Essa expressão quo vadis, como se sabe, é uma expressão latina que significa para onde vais. Ela foi usada muitas vezes na história da humanidade, provavelmente a mais candente delas foi o encontro de São Pedro com Jesus Cristo. São Pedro fugia de Roma com medo de ser martirizado, encontra Jesus ressuscitado e lhe pergunta: quo vadis, mestre? E ele responde: Romam vado iterum crucifite. Eu vou voltar para Roma para ser crucificado outra vez. Pedro se sentiu sacudido nos seus brios, voltou para Roma, retomou a sua missão, encarou os seus desafetos e foi também ele crucificado. Eu não vejo uma pergunta mais adequada a esse momento mágico que vive a medicina do século XXI. Nós avançamos mais nos últimos 50 anos do que em toda a história da humanidade. E o avanço de uma área do conhecimento humano puxando outro, acelerou de tal maneira o desenvolvimento que nós não só não nos surpreendemos mais porque estamos indo junto com a mudança. Por exemplo, quando a NASA precisou
aferir os batimentos cardíacos dos astronautas, sem saber, estava desenvolvendo o caminho para a moderna monitorização em terapia intensiva. Toda a imagética moderna nasceu da descoberta do raio laser. A medicina nuclear e a interação com a ressonância nuclear magnética, permitindo o mapeamento cerebral, tem produzido maravilhas. Eu trabalho com um programa de antitabagismo, em que é muito interessante, o indivíduo fumante é colocado na máquina de ressonância e lhe dá um cigarro. Ele dá a primeira tragada, 90 segundos depois, a ressonância mostra que ele acende uma luz na área do prazer. Quer dizer, aquele do fumante na primeira tragada é o prazer verdadeiro. Quando eles usam as drogas antitabagismo, ele deita na máquina e a luz já está acesa. Quer dizer, não há necessidade de estímulo, e isso explica porque, enquanto usando essas drogas, os fumantes têm uma certa ojeriza à ideia do cigarro. A cintilografia, que permite, por exemplo, identificar drogas que são levadas pela via brônquica até a periferia, e quanto mais periféricos, mais se espera que atuem. Isso é uma contribuição da moderna cintilografia. A maravilha dos transplantes, que é provavelmente a mais arrogante das terapias médicas, né? Não sabe o que fazer com um órgão, troca. E nós estamos a caminho, no futuro próximo, de produzir laboratorialmente órgãos imunologicamente inertes. Os laboratórios de simulação, hoje considerados indispensáveis nas escolas médicas, com o desenvolvimento de bonecos que reproduzem o corpo humano com uma perfeição cada vez maior, permitindo treinamento e desenvoltura sem os riscos de atrogenia, permitindo ao professor que possa aferir se o aluno de fato aprendeu, considerando que a máquina não é condescendente com o inapto ou com o omisso. O desdobramento do genoma humano, no futuro muito próximo, permitirá prevenção, diagnóstico e tratamento da maioria das doenças. Uma coisa fascinante da medicina moderna é o uso de laboratórios virtuais, com programas como, por exemplo, o Snowboard, que é um jogo que absorve de tal maneira o indivíduo que ele tem sido usado para fazer curativo dos pacientes grandes queimados, que se sabe é um procedimento que provoca dores excruciantes. Pois esses pacientes envolvidos com esse jogo não sentem dor. E isso mostrou resultados superiores ao uso da morfina. Velhinhos acamados em abrigos, abandonados, solitários, são colocados em cápsulas para fazer um passeio virtual, e no fim da tarde eles estão felizes e relatam experiências maravilhosas e estão normotensos e relaxados. O uso desses laboratórios virtuais em psiquiatria para tratar fobias e dores fantasmas tem produzido resultados fantásticos. Tudo isso devia fazer com que nós nos sentíssemos absolutamente orgulhosos. E, de certa forma, estamos. Mas estamos vivendo também o paradoxo, porque esses médicos mais qualificados ouvem dioturnamente os pacientes idosos falarem com nostalgia dos médicos de antigamente. O que quer dizer claramente que em algum momento, em algum instante da nossa evolução recente, nós erramos o caminho. E os sentimentos dos pacientes continuam inalterados. E claramente os monitores frios mais assustam do que consolam. E é uma equação simples. Paciente infeliz, médico errado. Não há como ser de outra maneira, já que ele é o produto final do nosso trabalho, é a gratificação, o contentamento e o sentimento de reconhecimento do paciente. Os conflitos que existem começam com a ansiedade de um paciente fragilizado pela doença e, do outro lado, o médico fazendo a sua rotina. Não se espera que o médico fique ansioso para fazer o que ele sabe fazer, mas esse paradoxo de atitudes, se o médico em nenhum momento tem a empatia, em nenhum momento ele se coloca no lugar do paciente, explica grande parte dos conflitos e das judicializações. A necessidade que o paciente tem de se sentir especial é decisiva para que a relação médico-paciente prospere.
Eu insisto muito com os meus residentes que eles precisam ter muito cuidado ao se aproximarem de pessoas que sofrem, porque elas estarão com todos os sensores ligados e absolutamente intolerantes à desconsideração com seu sofrimento. Eles podem esbravejar ou podem suportar a desconsideração de acordo com a sua humildade e subserviência, mas em nenhuma circunstância eles esquecerão. As coisas que o paciente percebe e que o médico desacostumou, desaprendeu de atentar, é uma das observações mais constantes do nosso dia a dia num hospital universitário. Eu entrei no quarto de uma menina, de 7 anos, tratando uma leucemia, e ela estava virada para a parede chorando. Quando eu quis saber por que chorava, ela disse que ela queria ir embora para casa. Quando eu quis saber por quê, ela justificou dizendo que a doutora Débora, que era a única pediatra que aquecia o estetoscópio antes de examiná-la, estava saindo de férias. E nós vamos convir que um estetoscópio gelado na pele delicada de uma criança é uma forma de agressão não dimensionada pelo médico na maioria das vezes. Eu recomendo que os nossos residentes e estagiários pensem naquele paciente que está na sala de espera do ambulatório do SUS, por uma consulta agendada há semanas ou meses, e para essa consulta ele certamente se preparou. Ele sabe que ele vai ter no máximo 15 minutos para colocar suas coisas que ele considera importantes, e ainda tem que dar um tempo para o médico lhe responder. A pergunta é se o médico está preparado para corresponder à expectativa desse encontro. Um dia desse eu sentei ao lado de um velhinho que aguardava a consulta no ambulatório do SUS e lhe perguntei o que ele esperava da consulta. Ele me disse, olha, pelo tom de voz com que ele tem chamado os outros pacientes, ou ele está furioso ou ele pensa que nós somos todos surdos. Certamente aquele pobre paciente não merecia ter saído de casa com uma expectativa médica tão miserável. Muito se tem dito que a personalidade do médico é a primeira droga que se administra ao paciente, e essa percepção é definitiva. Um método muito eficaz para avaliar o quanto o médico tem que estar atento às necessidades do paciente é perguntar àqueles que passaram por situações estressantes o que foi mais inesquecível. Quando a gente faz isso, eu faço isso como rotina, a gente tem as maiores surpresas, as mais desagradáveis, ao descobrir que as coisas que ele considerou inesquecíveis, muitas vezes nós nem percebemos. Depois de uns anos de prática médica, todos sabem que a gente se transforma num encaminhador de pacientes. A relação de confiança abre a porta para novos encaminhamentos. E é muito comum que a gente descubra depois como é que esses pacientes foram tratados para os médicos para quem nós encaminhamos. Um dia desses, um velhinho, com uma cara muito fofa. Eu operei de um tumor de pulmão há uns 20 anos, ficamos muito amigos, e ele não toma aspirina sem me telefonar para saber que mal pode fazer, e ele me procurou querendo saber quem era o craque numa determinada área. E ele precisava fazer uma cirurgia. Eu disse, o craque é o fulano. 3 dias depois, ele estava de novo sentado na minha frente, e a pergunta foi muito reveladora. Ele perguntou quem é o outro craque. Quando eu quis saber o que tinha acontecido, ele me disse, foi muito desagradável, doutor, ele tem uma pressa terrível. Ele disse, mas pressa eu também tenho. Ele disse, não, mas não é a sua pressa, ele tem uma pressa maligna. Nunca tinha pensado nessa adjetivação de pressa. E aí ele me disse, bom, só para lhe encurtar a história, ele arrancou um botão da minha camisa durante o exame. Aí eu, querendo defender o meu amigo, porque ele tecnicamente é muito bom, eu argumentei perguntei se ele tinha considerado a possibilidade do botão estar frouxo. Ele me disse, considerei, doutor, considerei, mas então a Marieta vai ter que lhe contar o resto da história. A Marieta, uma velhinha adorável, disse, doutor, foi bem desagradável, porque quando eu me abaixei para juntar o botão, tinha outro botão lá. Quer dizer, 2 botões na mesma tarde não tem solução, você tem que trocar de médico. Há 30 anos, ser médico era a certeza de realização pessoal e profissional.
Passados 10 anos, aumentaram o número de médicos. E nós começamos a nos preocupar com a qualificação técnica dos médicos. Mais 10 anos e tem tanto médico qualificado que nós começamos a selecionar por critérios mais sofisticados. Por exemplo, entre os tecnicamente competentes, quem são os mais afetivos? Quem são os que estão de bem com a vida? Quem são aqueles que atenderão o paciente sem margem para reclamação? E essa é uma seleção natural que impõe que entre dois médicos igualmente treinados sempre prevalecerá o mais efetivo. Os médicos que... É incrível que existam esse tipo de médicos que brigam com os pacientes. Eles não têm a noção de que o resultado do trabalho médico é o grau de satisfação do paciente. Se não fosse pelo paciente, nós nem existiríamos. A nossa atividade, resumidamente, é um jogo de sedução e conquista. E quem não for apto e hábil no exercício dessa sedução e dessa conquista, não pode se queixar de ter poucos pacientes, não pode se lamentar de ter sido injustiçado. E essa constatação não significa que os estúpidos não terão pacientes, porque o sistema traz pacientes também para o estúpido. O que ele perde é que ele nunca descobrirá uma das coisas mais maravilhosas de ser médico, que é a alegria de ser escolhido pelo paciente. A medicina pode ser uma atividade muito chata se nós tratarmos doenças, porque as doenças são muito monótonas e, depois de um tempo, enfadonhas. A graça estará sempre no portador da doença, que se modifica em cada circunstância e nos encanta, e nos comove, e nos surpreende, e às vezes nos desaponta. A medicina é a arte de ouvir, e nós estamos perdendo isso. Nós estamos substituindo a entrevista decisiva do ponto de vista do afeto do paciente por tecnologia, que tem servido muito para nos afastar dele como pessoa. Quando o paciente não entende o que o médico explicou, evidentemente que a culpa é do médico, que não foi capaz de falar um linguajar que lhe fosse compreensível. Os pacientes mais humildes, que são aqueles mais espontâneos, porque nunca exercitaram a hipocrisia do convívio social, são também os mais agradecidos. Há uns anos atrás, num bar do outro lado da rua, onde está a Santa Casa, houve um assalto. Um ladrão conhecido da região assaltou um velho procurador de justiça, bateu-lhe a carteira, o derrubou, pisoteou. Quando ele se afastava, ele percebeu que ainda havia um relógio de bolso com corrente de ouro e voltou para ultimar o roubo. O velho do chão, estava armado, lhe deu um tiro de baixo para cima no meio do peito e ele foi levado pelos transeuntes para o hospital mais próximo. E nós soubemos que do lado de fora da porta do bloco cirúrgico tinha alguém pondo sangue pela boca em má condição. Ele foi introduzido no bloco, colocado embaixo da primeira lâmpada cirúrgica, aberto o tórax, e 1h30 depois de tentativas frustradas de fazer voltar a bater aquele coração que tinha implodido com uma bala calibrosa, nós desistimos e ele foi considerado morto, tendo consumido 12 unidades de sangue. 2 semanas depois, eu fui advertido que tinha uma senhora na porta do bloco que precisava falar comigo. E era a mãe do Fernando. Foi quando eu soube que o assaltante se chamava assim. Quando ela me viu, ela me disse: doutor, eu vim aqui porque o meu filho nunca teve um amigo que se prestasse para nada. E eu sabia que isso ia terminar um dia assim, mas eu não vim aqui para me queixar, porque eu já chorei tudo que tinha para chorar essa semana. Eu vim aqui para lhe agradecer, porque me disseram que o senhor fez o que era possível para salvar meu filho. Eu sou pobre, não tenho como lhe pagar, e fiquei pensando que uma maneira de lhe agradecer talvez fosse eu doar um pouco de sangue, para que vocês aqui na Santa Casa pudessem salvar alguém que merecesse muito viver. Outras vezes, é nossa a necessidade de agradecer. Eu, durante a minha infância, entusiasmei a minha família, que não tinha nenhum médico na história, que eu queria ser o Dr. Cássio.
O Dr. Cássio era um médico da cidade, um fidalgo, um homem extremamente elegante. Eu achava tão bonito o seu Dr. Cássio, e aquilo foi recebido na família como uma proeza a ser cumprida. Passaram-se 2 ou 3 anos e eu comecei a ouvir histórias de que o paciente estava tão mal que mandaram chamar o Dr. Antunes em Lages. Ou então, pior, o cara estava tão mal que nem o Dr. Antunes conseguiu salvá-lo. E um dia eu confidenciei ao meu avô que eu não queria mais ser o Dr. Cássio, eu queria ser o Dr. Antunes. Ele fez um discurso, que eu nem me lembro bem os termos, sobre fidelidade, tal, mas afinal era uma revelação de uma vocação clandestina e uma traição que ninguém levou muito a sério. 35 anos depois entrou no meu consultório o Dr. Antunes, com 2 nódulos no pulmão e um passado de um câncer de rim, e eu o operei. Foi um tempo de convívio maravilhoso, uma figura encantadora, o médico de família do interior, né? Um homem boníssimo. Quando ele estava pronto para ir embora, ele me disse: Camargo, eu preciso te pagar. Eu disse: imagina, você não vai me pagar, o senhor é meu colega. Depois fiquei com uma vergonha de ter dito que eu era o colega dele, porque me pareceu um exagero de intimidade, né? Como meu colega, ele era meu ídolo, né? Como ele insistiu com isso, que ele queria pagar, porque ele não era mais médico, estava aposentado, não tinha filhos, era muito rico, eu lhe disse: então eu preciso lhe contar porque eu nunca poderia lhe cobrar. E contei essa história. Ele se emocionou, me abraçou, chorou, choramos. Quando nós estávamos chorando, entrou o clínico, que não sabia nada da história, e disse: o senhor não precisa chorar, o seu caso não é tão ruim. A medicina moderna criou um compartimento fantástico, que é a terapia intensiva, mas ela precisa ser entendida como um lugar para brigar pela vida e não para abrigar a morte. Nós temos que considerar que a doença é uma abstração da realidade, e ela está nos livros, nos laudos radiológicos e nos exames anatopatológicos. A visão da doença para o doente é a percepção do sofrimento, e o sofrimento não é padronizado. Cada pessoa tem o seu jeito próprio de sofrer. Coloquem a mesma situação em 2 pessoas diferentes e as reações serão completamente diferentes. O médico que pretende avançar como pessoa, ele tem a obrigação de penetrar esse sofrimento. Não cometam o absurdo de antecipar o que pode acontecer de ruim, que eu não sei por que razão tem se tornado uma prática tão frequente. Ninguém se prepara para o sofrimento. Na verdade, as vítimas dessa desinteligência apenas sofrem antes e mais. A proximidade da morte, por ser a constatação mais definitiva da nossa impotência, determina com que os médicos menos qualificados fujam. E é muito triste a frequência com que médicos que conviveram com família durante semanas deixem ou deleguem a notícia da morte a uma pessoa desconhecida, que pode ser a enfermeira, pode ser o porteiro do hospital, ou, para ser mais trágico, o agente funerário. Existem médicos que tratam doenças, e para esses o doente chamado terminal é aquele para quem não tem mais nada para oferecer. Quem trata pessoas moribundas não identifica a terminalidade como o fim do tratamento, porque nesta fase há muito o que fazer, desde a dor física, o sofrimento emocional, questões espirituais, que precisam ser veladas com o máximo de carinho. Nós temos que estimular, por exemplo, a preservação da naturalidade da morte. Estamos perdendo. Um dia desses eu conheci um ex-paciente meu, que eu tinha perdido o contato completamente, e reencontrei esse paciente há uns 6 anos depois da primeira cirurgia, e ele estava morrendo de uma neoplasia de bexiga disseminada. A história contada pelo filho, que era médico, foi de que a família chegou a um ponto que achava que não era possível conservá-lo em casa e que melhor era levá-lo para o hospital. A primeira manifestação de revolta com essa decisão, por parte dele, foi pedir para dar uma caminhada pela casa, que ele precisava guardar algumas memórias. Embarcou no carro e se dirigiram ao hospital.
Quando descia a rua do Hospital Moinhos de Vento, ele disse: dá uma volta na quadra, o céu está tão azul. Andaram um pouco mais, ele disse: sabe que vocês médicos consideram que o hospital é a última trincheira. E eu descobri que o hospital não é a minha última trincheira. Eu queria muito ir para casa, onde eu vou ficar perto das coisas que eu comprei, que eu selecionei, que eu curti e que eu amei durante toda a minha vida. Esse filho, que é médico, me contou que na noite anterior à morte, ele estava muito agitado, desconfortável, posição da cama, suspiroso, gemente, não conseguia dormir de jeito nenhum. Ele teve uma ideia absolutamente carinhosa. Ele deitou com o pai na cama, lhe colocou a cabeça no ombro, em 5 minutos ele estava dormindo tranquilamente. Esse tipo de proteção, de mimo, só quem tem afeto exacerbado pode oferecer, e isso não é o que se tem no hospital e não é o que se observa na frieza da terapia intensiva, para onde muitas dessas pessoas são lamentavelmente encaminhadas. Uma sensação desagradável é que a percepção dos maiores atropelamentos afetivos tem como origem a carência de um pré-requisito básico para ser médico, que é gostar de gente. E o mais grave é que esta é uma virtude que se festeja ter ou se lamenta não ter, visto que ela, como os traços marcantes do nosso caráter, não pode ser ensinada. Algumas unidades ambulatoriais, e eu soube isso pela minha filha, que está fazendo residência, até instrui os médicos mais jovens a não serem tão melosos com esses velhinhos carentes, porque senão, vocês vão ver no próximo plantão, eles vão estar todos aqui outra vez. A dona Manuela chorou quando eu expliquei que ela devia ficar internada 1 semana para a cirurgia. E ela só secou os olhos quando eu massageei aquela mão que tinha uma maciez que só os muito velhos têm. Na despedida, ela parecia mais aliviada. 5 minutos depois, percebendo que eu continuava sozinho na sala, ela voltou. A minha filha foi buscar o carro, porque está chovendo muito, doutor, e eu pensei que se o senhor pudesse segurar um pouco mais a minha mão, eu nunca mais ia ter medo. O temor da morte e a existência de alguém que possa ao menos postergá-la explica por que, mesmo com tudo que tem sido dito para depreciar a figura do médico, sempre haverá no imaginário do paciente, desarmado de toda malícia, um lugar para a veneração respeitosa que tantas vezes beira a idolatria. Se esse sentimento puro e comovente, que brota da população mais simples, for acrescido de uma manifestação de igualdade, ainda haverá uma multiplicação de afetos, porque esta fusão, igualdade e generosidade, é a maior usina geradora de gratidão. E então nós, professores, precisamos definir que médico devemos formar, porque se sabe que os melhores médicos são em parte técnicos e em parte artistas. O técnico identifica o problema e se vale da tecnologia para solucioná-lo. Graças a eles, os pacientes podem se beneficiar das fantásticas imagens da tomografia moderna, das cirurgias minimamente invasivas, dos procedimentos guiados por computador. A abordagem técnica tem se mostrado imensamente útil aos pacientes, poupando muitas vidas. E, ademais, ela é mensurável, é visível e quase sempre reembolsável. Já o artista sabe perfeitamente quando os pacientes precisam de um sorriso afetuoso ou de um abraço gentil, porque é ele que os faz se sentirem acolhidos, confortáveis, seguros e plenos de esperança. O técnico conserta magistralmente o defeito congênito do tórax do recém-nascido, mas é o artista que percebe a ansiedade da pobre mãe e se preocupa em mandar recados da sala de cirurgia para tranquilizá-la. O técnico é capaz de introduzir uma agulha nas profundezas do pulmão para obter células diagnósticas, mas é o artista que, recebendo o resultado na sexta-feira, anuncia que o laudo definitivo só na segunda, porque ele está preocupado em não estragar uma festa de casamento da neta no final de semana. O artista valoriza a esperança
e acredita que profetizar a morte é antecipá-la. O artista sabe quando nada mais o técnico tem para oferecer e ajuda o pobre paciente e a sua família a enfrentar os instantes derradeiros. É pelo que o artista faz que eu me encanto de ser médico. Então, quando questionarem para onde vamos, eu digo aos jovens, respondam, vamos pelo caminho da competência técnica máxima, em direção à solidariedade incondicional, convencidos de que não estamos aqui para sermos meros coadjuvantes, mas sim para fazer diferença na vida das pessoas, e que esta maravilhosa profissão só se justificará se ela for vivida no limite da paixão, como um contínuo e inesgotável exercício de afeto, de solidariedade, de empatia e de compaixão. Muito obrigado. Muito obrigado, querido Camargo, por essa conferência carregada de emoção. Convido para você tomar assento à mesa, Camargo, para discutirmos um pouco o tema. Passo a palavra à bancada acadêmica para os comentários. Acadêmico Zé Carlos do Vale. Senhor presidente, ilustres membros da mesa, queridos confrades, convidados. Eu já estou um pouco cansado de estar há 52 anos tratando de pacientes de câncer. Não, como diria o nosso confrade Camargo, não pelos doentes, mas por absorver toda a dor que traz essa doença, o seu tratamento e muitas vezes uma consequência funesta. É incrível, levantando a questão que o professor e acadêmico José de Jesus Camargo levantou, como os médicos estão, na minha percepção, sobretudo os meus colegas de especialidade, se tornando muito frios e atropelados pela tecnologia, não só da imagem diagnóstica, mas terapêutica. Eles estudam protocolos, recomendações de diretrizes e aplicam aquilo como se fosse uma receita de bolo para tratar os pacientes. Isto que o conferencista levantou, me parece que está se atrofiando progressivamente. Eu recebo muitos pacientes no meu consultório já tratados, porque eu não tenho convênio com ninguém, nunca quis ter convênio e atendo poucos pacientes. Depois que os planos de saúde assambarcaram toda a assistência médica, eu não quis compactuar com esse sistema terrível e continuo só atendendo pacientes particulares. O corolário desta minha posição é que eu recebo frequentemente pacientes para uma segunda opinião e raramente para tratamento. Para mim, que já há 50 anos vivi tratando de doentes, é muito confortável. Mas o que me choca é o que o Camargo levantou aqui, é a maneira como se passa o diagnóstico e prognóstico para essas pessoas. Invariavelmente, eles chegam com uma sentença de morte. Doutor, eu estou procurando o senhor para ouvir uma segunda opinião, porque o doutor fulano de tal me disse que eu só tenho 2 meses de vida. Isso me parece esses filmes americanos que me causam um horror e um espanto, sobejos, quando o personagem que faz o médico diz para o paciente, o senhor só tem 3 semanas de vida. Ora, isso é de uma burrice, uma estupidez incomensurável, porque jamais ele irá acertar num palpite desta natureza. Eu não me aventuro a fazer o menor tipo de diagnóstico. Eu só digo, o senhor tem uma doença efetivamente séria, mas para ela há tratamento. Eu participo da ideia, comungo do espírito que tem que se passar para o paciente, sobretudo esperança, porque a esperança é um lenitivo para a alma. Se pode, dessa maneira, fazer com que esta pessoa, que vai viver o tempo que bem lhe couber, de uma maneira digna
e com o seu espírito e moral elevados. A outra coisa que eu concordo perfeitamente com o conferencista e digo para os meus pacientes e familiares, sobretudo, o melhor lugar para se morrer é em casa. Eu sempre luto por essa ideia. Impeço os meus pacientes terminais para ir para a CTI e tampouco aquelas medidas de quimioterapia desesperadoras que só vão se prolongar a vida 2, 3 semanas, a custo de um curso de infelicidade e efeitos adversos que não se pode aceitar. Por isso, meus parabéns, Camargo, comungo em gênero, número e grau com que você falou aqui. Obrigado. Obrigado, acadêmico Zé Carlos do Vale. Quero, antes de passar a palavra ao José Galvão Alves, ressaltar a presença do nosso recém-eleito Jorge Rezende Filho, sua primeira participação. Muito em breve vai estar tomando posse. Parabéns novamente, Jorge Rezende. E queria também ressaltar a presença do nosso querido honorário Meia Gurfinkel, totalmente restabelecido e sempre assiduamente comparecendo a essa casa. Querido amigo Meia, obrigado por ter vindo. Zé Galvão Alves com a palavra. Obrigado, excelentíssimo senhor presidente, acadêmico Francisco Sampaio, minhas queridas acadêmicas e acadêmicos, meu brilhantíssimo, maravilhoso amigo José Camargo. Camargo dá um exemplo ao longo da sua vida que o amor é essencial e o amor familiar é essencial. Ele só é o que é hoje exatamente porque teve a família que teve no passado. Eu não tenho a menor dúvida disso. Eu não tenho a menor dúvida. É uma das pessoas mais admiráveis, não só como conferencista, mas essencialmente como humanista. E ele se tornou tão bom, tão carinhoso, tão afetivo pelo seu passado. Mas eu vou me permitir utilizar uns 2 minutos, que nós estamos com tempo, senhor presidente, para falar um pouco do que nós entendemos como humanização. Eu tive a sorte de conviver sob o aspecto familiar, não só com uma família boa, mas numa cidade do interior, onde as pessoas não só se gostam, como se respeitam, onde as pessoas têm o carinho igual por pobres e ricos, por pretos e brancos, onde nós somos absolutamente iguais. Só pode ser um grande médico aquele que é igual. Aquele que trata o doente da Santa Casa, assim como ele trata o doente das clínicas privadas, por mais rico que seja. Infelizmente, as nossas grandes universidades, onde nós tínhamos possibilidade de atender gratuitamente aos nossos doentes do SUS, estão sucateadas aqui no Rio de Janeiro, com dificuldades, e nós não estamos possibilitados de treinar nossos acadêmicos junto a esses pacientes, de humanizar os nossos colegas. Em conversa, há alguns 2 anos aproximadamente, meu provedor é testemunha disso, com o atual governador do estado, Pezão, eu falei: Pezão, a Santa Casa não pode acabar. Ela não pode acabar, não é por mim, não é pelo meu excelentíssimo senhor provedor Francisco Ota, não é por nada, é pelo futuro humanístico do ensino do Rio de Janeiro. Porque aqui nesse hospital, os pobres convivem com os estudantes de medicina. E aqui os estudantes de medicina se afeiçoam e entendem o sofrimento daquele que não tem grandes opções, que não tem quem possa socorrê-lo a tempo, a não ser uma Santa Casa. Isso é fundamental. Nós temos que educar os nossos alunos. Esse é o problema maior. Eles estão vivendo de uma maneira absolutamente isolada. Eles centralizam, como exemplo, as grandes clínicas do Rio de Janeiro. Querem treinar no Procardíaco, no Samaritano, no Copadó, quando eles deveriam treinar na Santa Casa da Misericórdia do Rio de Janeiro, no Pedro Ernesto,
no Antônio Pedro, nos locais onde os pobres são atendidos, para que eles nunca esqueçam que aqueles merecem tanto quanto os ricos que eles desejam. Um outro lado fundamental é saber usar a literatura em homenagem a essa tarde e noite maravilhosa aqui, e a grande homenagem prestada a Camargo ao entrar para a Academia de Médicos Escritores. Nada mais merecido. Eu tenho a sorte de ler todos os livros e, quando possível, todos os editoriais, tudo que o professor Camargo tem escrito. E mais do que isso, eu tenho um curso na Faculdade de Souza Marques, que é terapêutica. E a primeira aula chama-se ato terapêutico. E o primeiro ato terapêutico é o ato da recepção, de saber receber. E dentre os livros indicados por mim, estão os livros do professor Camargo. Porque o Camargo é exatamente isso, ele estende a mão. Estende a mão não só a quem sofre. E quando ele fala que o abraço é a maior prova de amor, eu sou testemunha disso. Pelo abraço que ele me dá cada vez que me encontra. Então nós podemos e devemos cada vez mais nos amar mais, nos respeitar mais, saber que a outra pessoa tem o mesmo ou mais sentimentos do que nós. E a cada doente que possamos ajudar, nós estamos ajudando, acima de tudo, a nós mesmos. Muito obrigado, desculpe ter me alongado, senhor presidente. Querido Galvão, muito obrigado pela sua fala tão emotiva e tão importante. Não queria deixar de ressaltar também a presença do nosso correspondente nacional, meu colega de urologia, professor Hélio Beglamini, também membro titular da Abranes, e dos nossos correspondentes mais ativos. Muito obrigado, Hélio, por ter vindo. Como você sabe, você poderia ter tomado assento na bancada acadêmica, mas pela sua humildade você preferiu ficar aí, mas sinta-se sentado conosco. Muito obrigado. Acadêmico Irã Silveira Lucas. Senhor presidente, senhores que abrilhantam essa sessão, eu quero falar simplesmente que essas palavras do Camargo, do qual eu sou secretário na academia, essas palavras me fazem unir cada vez mais a esse espírito brilhante que é o professor José Camargo. Nós temos que ver o doente em todo o seu contexto. Minha formação foi feita no Instituto Nacional de Câncer e depois no Hospital Mário Crefe. Entrei no Hospital Mário Crefe quando era um hospital de doente terminal. O doente ia para lá quando não tinha mais o que fazer. Lá nós descobrimos doentes até que eram muito mais vivos do que nós mesmos. Dependia de ter momentos para conversar, momentos para se examinar, momentos para se não gastar, mas se ganhar com eles. Eu peço a todos os mais jovens que estão aqui, pelo menos, que prezem essa profissão árdua, que prezem e que deem a ela tudo o que podem dar, e mais um pouco, afeto, amor e carinho. Muito obrigado. Muito obrigado. Vou continuar com a bancada acadêmica, mas eu queria só deixar aqui uma pergunta para o Camargo, porque não quero me esquecer. Hoje saiu nas redes sociais a consulta à distância do Hospital Albert Einstein. Não sei se o Camargo viu, mas está assim: como funciona? O paciente se depara com uma situação difícil de saúde e possui dúvidas para escolher entre diversas opções de tratamento. O paciente entra em contato com a telemedicina Einstein, faz um orçamento e contrata, o orçamento logo vem na segunda frase, faz um orçamento e contrata o serviço de opinião especializada. A equipe de atendimento agenda a consulta à distância e o paciente envia os exames solicitados. O médico do Einstein agenda a consulta. O médico do Einstein realiza o atendimento virtual e fornece as orientações e as prescrições médicas.
Aí tem a equipe, tem urologia, dermatologia, neurologia, pneumologia, etc. Como contratar? Para contratar o serviço é necessário entrar em contato, etc. Depois vem valor. Requisitos. Para utilizar o serviço é necessário ter acesso à internet e um dispositivo com câmera e microfone. Já aproxima um pouco. Como computador, notebook, tablet ou smartphone. Valor, R$ 400 por consulta, independente da especialidade. As consultas duram 60 minutos. Então, depois que a bancada continuar, gostaria que o Camargo nos falasse um pouco sobre o que ele pensa desse tipo de medicina. Eu acho que isso está avançando, né? Hoje impressiona muito que os indivíduos têm relacionamentos duradouros pela internet, né? Outros têm amantes, e o mais grave, a mulher fica com ciúme. Ela devia se retirar, porque o sujeito é louco. Não, ela fica com ciúme. Se você novamente entrar nesse computador e falar com sua amante virtual, eu vou tomar providência. Então, hoje o sujeito consegue ter uma amante sem cheirar, sem botar a mão, sem nem conhecer. E não sabe nem qual é o sexo, porque do outro lado pode estar qualquer coisa se fazendo passar pela amante. Então, assim, as coisas são realmente surreais. Na Academia de Medicina, não será mais na minha gestão, mas é praxe, quando uma diretoria sai, deixar 2 sessões programadas. Nós temos já programada a sessão do dia 20 de julho, onde eu não serei mais presidente, que será sobre transtorno bipolar. É um simpósio. E no dia 27 eu tenho uma proposta bastante interessante, que é tecnologia na medicina, onde vai se discutir uma série de coisas entre prontuário eletrônico, consulta à distância, Skype, etc. Nós vimos alguns exemplos aqui recentes, inclusive com professores dos Estados Unidos, sobre telemedicina para consultas em áreas remotas, em situações de guerra, em situações de conflito, situações de reanimação em que o indivíduo está em dúvida como proceder, e isso tem funcionado de uma maneira excepcional. Inclusive o doutor Rodrigo Viana e o nosso correspondente nacional, que esteve aqui semana passada, também apresentou isso. Mas eu não estou falando desse tipo de telemedicina, estou falando disso que eu recebi hoje, que é uma consulta, que vem lá com valor, os exames, etc., para o doente não ter nem precisar ir ao hospital, não precisar nem ter contato com o médico. Então, assim, isso vai exatamente ao oposto do que nós nos emocionamos aqui hoje. Então, eu queria que a Camargo comentasse um pouco antes de passar para o... A telemedicina tem servido para algumas situações específicas de extrema utilidade. Por exemplo, em lugares remotos em que você pode consultar com uma radiografia, com uma tomografia, a um centro especializado, até para saber para onde encaminhar, o que fazer, o quanto é urgente. Eu que trabalho com transplante, tenho me beneficiado muito disso, porque houve época em que a gente, com alguma frequência, ia alguém da equipe para retirar o pulmão e lá descobria que o pulmão era inaproveitável, com uma radiografia grosseiramente alterada, porque o intensivista não sabia avaliar o raio-x. Agora, uma prática rotineira, assim, temos um doador em Santa Catarina e eu recebo no WhatsApp a radiografia para saber o quanto, de fato, é aproveitável esse órgão. Agora, a impessoalidade dessa proposta de fazer consulta, vê que é uma população diferenciada, né? O cara tem que ter iPhone, provavelmente 7, 6 já não serve mais, né? Quer dizer, esse tipo pode... R$400. R$400. Então, esse tipo de medicina despersonalizada ainda vai ser acrescida em aspereza pela necessidade de cuidados judiciais, né? Quer dizer, ela será muito mais agressiva, além de distante, o indivíduo está lá solitário, não tem nenhum tipo de amparo ou de proteção afetiva, ele vai ser agredido porque o médico vai ter que assumir todos os riscos possíveis, ele precisa passar o paciente, né? Eu aprendi essa diferença no meu tempo de Clínica Maio. Quando o paciente era um pobre diabo, lá, de plantador de milho
Minnesota, um criador de porcos de Iowa, eles brincavam com o paciente, eram carinhosos e tal. Agora, se o paciente fosse um grande empresário que tinha vindo de Chicago no seu próprio avião, ele sempre era operado hipertenso, porque ele ouvia um catatal de possibilidades de complicações pós-operatórias que eram formas de expressar a preocupação judicial de que eles fossem informados de tudo o que era possível ocorrer. O consentimento informado era um exercício de hipertensão arterial, né? Era inacreditável. Eu cansei de perguntar isso ao meu chefe. O senhor já viu essa complicação? Não, não vi, mas está descrito. Mas se você passa o infeliz tudo o que é possível, ele vai enlouquecer, né? Então, eu acho que é uma grave ameaça para pessoas que teriam condições de ter se tem condições de pagar R$400 por uma consulta, elas têm condição de ter o seu plano de saúde, ter o seu médico, e ter uma relação afetiva, porque não existe o médico do convênio. Aliás, eu acho que o médico que se queixa do convênio, ele não está fazendo medicina nenhuma, né? Porque se ele faz essa graduação para distinguir quem é que pode pagar, quem é que não pode pagar, ele vai atender mal os dois, né? Não é mesmo? Camargo. Acadêmico Delta Madureira, por favor. Senhor presidente, caros confrades e confreiras, senhores amigos, eu pedi a palavra primeiro para dizer que já li todos os seus livros e tive uma alegria de um deles ter desaparecido da minha casa e foi encontrado na mesa de cabeceira da minha filha, que já está casada, não mora mais lá e que é anestesista. E ela me disse: papai, agora eu levo meia hora sentada no quarto do paciente antes de levá-lo para a sala. Quero conhecê-lo melhor, quero passar toda a tranquilidade. Sabe onde eu aprendi isso? No livro do professor Camargo. Então, eu queria dar esse depoimento. Agora, aproveito para dar 2 depoimentos em relação ao cirurgião, em relação ao doente pobre e ao doente de consultório. Com frequência, na universidade, onde nós lidamos com o doente pobre, muitas vezes o doente que chega para ser operado não foi aquele que você conheceu no ambulatório, foi visto por outros colegas, o caso foi apresentado numa sessão, mas o doente não te viu nenhuma vez, você também não o conhece. E esse doente, ele entra na sala, ele é operado por cirurgião, ele vai embora, ele não sabe quem é o cirurgião, e eu senti isso durante os anos do meu trabalho, a angústia de um doente na sala circulando 3, 4, 5 médicos, sem ele saber quem era o médico dele. Então, a partir daí, a primeira coisa na sala, no pré-operatório, eu procuro o meu doente, me apresento, eu sou doutor Madureira, eu vou fazer a sua cirurgia, a cirurgia vai correr bem, não se preocupe. E eu percebi o seguinte, que durante todo onde eu caminhava, ele estava me olhando. Cheguei na sala, onde ele achou o seu cirurgião. Porque você imagina a angústia de um paciente que vai ser operado, vai ser colocado para dormir e não sabe quem vai operar, o que vai acontecer. Então, essa simples apresentação muda completamente a situação. Outra situação é o cirurgião no consultório, que recebe um paciente que vai conhecê-lo naquele momento. Ele tem 30 minutos, 20 minutos, alguns cirurgiões gastam 5 só, mas ele tem 20 minutos, 30 minutos para ganhar a confiança daquele paciente, que vai colocá-lo para dormir, que vai entrar no seu abdômen, no seu tórax, e depois vai fazer ele acordar novamente. Então, é preciso ser artista, como acabou de ser dito. Não pode ser só o médico, o técnico, o cirurgião. Tem que ser artista para que aquele paciente saia dali e diga: esse é o meu médico, esse é o médico que eu quero que me opere. Mas, infelizmente, não é o que está acontecendo hoje, em que, na realidade, existe uma massificação da medicina, em que entra no consultório, o senhor tem que ser operado, a sua operação vai ser dia tal, acabou. Então, é preciso, é fundamental esse aspecto. E eu tento, tenho 2 filhos cirurgiões e uma filha anestesista, e graças a Deus temos conseguido, e com a ajuda dos seus livros,
transmitir para eles essa humanização da cirurgia e da anestesia. Por isso, eu pedi a palavra nesse momento para agradecê-lo mais uma vez, não só o convívio aqui, mas os ensinamentos que temos recebido. Muito obrigado. Obrigado, acadêmico Delton Madureira. Mais algum acadêmico que fazer uso da palavra? Camargo, quer falar? Eu queria completar o que o Madureira disse, que é uma coisa muito importante, que muitas vezes os médicos jovens se queixam que os pacientes são muito agressivos. Eu tenho uma filha que está fazendo residência, e às vezes ela me disse, não, mas tem uns pacientes que são muito, muito difíceis. Aqui tem duas coisas que você tem que entender. Primeiro, a ansiedade do paciente faz parte da doença. E tem que entender que ele é uma pessoa que está super ansiosa porque está doente. Então, ela tem que ser tratada com um nível de tolerância maior do que o normal. A segunda coisa que é óbvio é que os pacientes mais pobres, eles estão agredidos historicamente, de modo que eles já chegam com um nível de intolerância impressionante, porque essa é a experiência que eles tiveram. E eles reagem desproporcionalmente porque eles estão machucados. Então, ganhar a confiança desses pacientes é a primeira etapa para que eles vejam o médico como uma pessoa que vai cuidar deles. E eu percebo isso muitas vezes pela reação de surpresa, se você é carinhoso. Já aconteceu mais de uma vez de eu sentar na cama de um paciente do SUS para explicar como era a cirurgia, e quando ele conseguiu falar, ele me perguntou, mas é tudo pelo SUS, né, doutor? Surpreso, porque esse tipo de cuidado, de proteção, não faz parte da experiência prévia dele, o que é muito triste para a medicina. Obrigado, acadêmico Camargo. Mais algum acadêmico quer fazer uso da palavra? Queria passar a palavra ao acadêmico Légio Luan, presidente da Abrams. Boa noite a todos, excelentíssimo presidente. Eu reitero aqui o nosso agradecimento em nome da Abrams pela oportunidade de tratarmos de temas que não se fala todo dia dos consultórios, nem nos corredores dos hospitais, e que aqui nós podemos divagar. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é dizer que o nosso novo acadêmico, ele realmente fechou o ciclo, né? Ele mostra a segurança técnica, intelectual, ao mesmo tempo que ele mostra o abraço carinhoso ao seu paciente. Isso me lembra o que eu falei do doutor Verghese, que ele diz que nós temos dois corações, um que é randomizado e o outro que tem um sentimento, que chora, que se aproxima, que é o meu, é o do paciente. Eu espero que nós possamos ensinar aos nossos alunos, aos nossos mais jovens, que a medicina é isso, não é a doença, é o paciente, né? O paciente é que é importante, a doença é a mesma, o paciente muda o tempo todo. Portanto, eu queria agradecer à Academia Nacional essa oportunidade e dizer que eu saio hoje muito melhor do que eu entrei aqui há 2-3 horas atrás. Muito obrigado. Muito obrigado, Lélio Luan. Muito obrigado a todos, colegas da Abrams, convidados, acadêmicas e acadêmicos, querido Camargo, grande homenageado da tarde. Agradeço a todos a presença e dou a sessão por encerrada. Boa noite.